Hoje eu estou aqui com o JD Vital para um bate-papo muito voltado para o pilar de comunicação, né? Muito baseado na trajetória, na história e nos aprendizados que ele tem para compartilhar conosco. Então, eu queria reforçar aqui o meu agradecimento e dizer o quanto eu estou honrada, primeiro, de ter um conterrâneo que conseguiu, através do conhecimento, através da sua história, construir aí uma carreira muito consolidada. Então, para mim, isso é uma inspiração. Muito obrigada, viu, Vital, por ter aceito o convite e, mais do que isso, né, por compartilhar com a gente essa trajetória que, de fato, impulsiona aí outras pessoas a buscar esse caminho também. Bom dia, Carol. Honra minha. Muito prazer estar aqui conversando com você e com nossos conterrâneos de Barão de Cocais. Isso aí. Vital, conta para a gente como que iniciou a sua trajetória profissional? Em qual momento a filosofia entrou na sua vida? Para falar a verdade, hoje é dia 20, nós estamos gravando dia 20 de janeiro, e hoje faz um tanto de anos que eu cheguei a Belo Horizonte pela primeira vez. Eu vim de trem aí, saiu um trem cedo daí de Barão, chamado, não sei se era misto, noturno, era um trem que saía cedinho aí. Então, eu vim para estudar no seminário de Belo Horizonte. Na minha opinião, a minha vida começou ali, saindo de Barão, porque Barão de Cocais, para quem era como eu, de uma origem muito simples, muito humilde, era um lugar muito fechado, sem oportunidades, né? Eu digo para meus amigos que antigamente em Barão, para melhorar de vida, sair daquela situação onde você nasceu, você só tinha alguns caminhos. Um era ser militar, do Exército. Outro era fazer concurso para o Banco do Brasil ou para a Petrobras. E o outro era ir para o seminário. Eu fui para o seminário. Então, ali que começou a minha verdadeira carreira profissional. Mas, no jornalismo, que é a minha opção profissional, eu comecei em 1970, quando eu deixei já o seminário, aquela coisa toda, e comecei a trabalhar na área de comunicação. Tive duas experiências. A primeira chamava Revista dos Municípios Mineiros, uma revista que já acabou, que cobria todas as cidades, essa coisa toda. Era uma picaretagem. E a outra experiência foi o Diário de Minas. O Diário de Minas era um jornal de grande prestígio na época e foi celeiro de grandes profissionais. Jornalistas importantes passaram por lá, mas já estava vivendo uma crise. Foi lá que eu comecei. Comecei como repórter e foi muito engraçado porque, quando eu comecei, o editor-geral me botou de imediato como editor. Todo mundo falou, o que é isso, cara? Né? Foca. Foca é quem está começando no jornalismo. Foca já chega por cima. Aí o editor falou assim, não, ele pode ser foca, mas ele sabe português porque ele estudou no seminário. Foi assim que eu comecei. Que legal, que legal. E, Vital, eu estava ouvindo alguns trechos, né, de entrevistas que você participou, e você contou um pouco sobre a sua família, né? O seu pai, que era músico, a sua mãe, que apesar de não ter muito estudo, né, você trouxe que ela lia muitos livros, né, principalmente livros voltados para questões religiosas, para a Igreja Católica. Como que você enxerga a sua base familiar como uma fonte de fato assim de fortaleza para você dar esse passo para o seminário? De meu pai eu me lembro, ele como músico. Ele era presidente da banda de música de Barão de Cocais. Então eu me lembro que ele tocava tuba. Tuba era aquele baixo enorme, né? E eu lá ficava segurando a partitura para ele, tá entendendo? Isso era muito comum, até hoje eu vejo os meninos assim, a partitura, segurando, né? E eu, garotinho, eu devia ter 4 anos, 5 anos de idade, e eu segurava. Meu pai, eu tenho uma lembrança dele também, olhando os catálogos de instrumentos da UERIL. O UERIL era uma grande fábrica de instrumentos metálicos e instrumentos de madeira no Brasil, uma coisa extraordinária.
E ele lá examinando os trompetes, olhando os violinos, olhando os tubas, né, taróis, e namorando, mas sem condições de comprar, porque era uma banda de Barão, era muito pobre, era constituída por operários, por metalúrgicos, pedreiros, né? Era tudo gente muito simples. O melhorzinho lá era o Zé Gomes, o famoso coronel José Gomes. O Zé Gomes, que tem uma casa bonita ali perto da prefeitura, e hoje virou, acho que até posto médico, uma coisa. Era uma casa maravilhosa, eu achava que era uma casa sensacional. O Zé Gomes começou também como tropeiro, como um homem simples, mas ele foi para São Paulo e trabalhou lá, não sei o quê, e quando ele voltou, ele já voltou como um sujeito vitorioso, ficou rico, e ele ajudava a banda de Barão. Mas não dava para sempre custear em tudo. Então, meu pai vivia sempre naquela dificuldade para presidir a banda de Barão. Muitos anos depois, quando eu fui convidado para ser presidente da banda pelo Chico Marques, né? Chico Marques era irmão do padre Avelino. Então, quando ele me convidou para ser presidente da banda, eu falei, eu só aceito, Chico Marques, se você for meu vice. Ele falou, então vamos. Então, nós dois começamos uma epopeia para a ressurreição, o ressurgimento da banda de Barão, que andava numa pintiba, numa situação difícil muito grande. E tivemos a alegria de fazer o que você vê hoje passando lá na porta. Nós fizemos aquele prédio. E eu fiz aquilo como uma missão pessoal de restaurar, de completar o trabalho iniciado por meu pai. Meu pai chamava-se Raimundo Vital. Era um artista. Uma vez, o padre Emílio Veiga, que era de Santa Bárbara, ele foi celebrar aí na igreja de Barão. E ele falou assim, gente, que barulho maravilhoso, que som maravilhoso está vindo do coro. É um contrabaixo? Aí alguém falou, não, é o Raimundo Vital tocando tuba. Você vê a sonoridade que ele dava a um instrumento, né, considerado, às vezes, até meio grosseiro. Não é verdade. O tuba tem todo um papel importante para pontuar as melodias. Mamãe, Dona Lulu, eu a saudei dias atrás, lá no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Eu fui convidado para ser o orador oficial na saudação de Natal, na festa de confraternização dos membros do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, né, localizada aqui na Rua Guajajaras, debaixo do edifício JK. Então, eu fui convidado para ser o orador oficial. E eu contei a história do nascimento de Jesus. Como é que foi, tal, desde quando o imperador César Augusto decretou, né, que todo mundo tinha que ir à sua cidade de origem para se matricular e fazer o seu censo, participar do recenseamento. E aí eu contei a história toda, até eu chegar onde eu queria. Eu queria chegar à minha memória de mamãe fazendo o presépio. Porque o primeiro presépio, né, foi feito por São Francisco de Assis, em 1223. 1223. Ou seja, ano passado, nós completamos 800 anos do primeiro presépio, feito na cidade de Greccio, na Itália, fica a alguns quilômetros de Roma, por Francisco de Assis, que pegou uma família de camponeses, botou um bebê em cima lá da manjedoura, pôs um boi, uma vaca, etc. e tal, e ali ele criou o presépio como forma de evangelização, de mostrar aos cristãos da época que o cristianismo era aquela suntuosidade, os palácios, aquelas coisas maravilhosas, os bispos todos como príncipes da igreja. O cristianismo era a simplicidade de um menino que nasceu na manjedoura, era o menino Jesus. Aí eu lembro de mamãe fazendo presépio. Você sabe como é que ela fazia presépio, Carolina? Como? Mamãe pegava um saco de aninhagem, banhava-o com grude feita de farinha de trigo, né? Salpicava o saco de aninhagem com esmeril, aquelas lascas de esmeril, e virava uma serra.
Era como a Serra do Caraça, uma serra com os picos do espinhaço, do infeccionado do Caraça. Era o que nós conhecíamos de serra, era aquilo ali, a Serra do Caraça. Que até hoje a gente, Barão, né, a gente enxerga a Serra do Caraça. Mamãe fazia aquilo, depois, com aquela mão, né, de onça parda, ela afundava o saco de aninhagem colocado no chão e fazia ali, moldava uma gruta. Dentro da gruta, ela punha, então, o boi, né, um jumento, um burrinho, um galo, até uma galinha garnizé amarela que botava ovo amarelo, e quando ela botava ovo, ela abria as asas. Assim. Eu me lembro disso. Esse era o presépio que mamãe fazia. E à meia-noite, no dia 24 de dezembro, ela chegava, então, o menino Jesus, folgadão, bonitão, de perna cruzada, olho aberto, né? E era introduzido o menino Jesus. Aí os pais davam para a gente os presentes. E quando mamãe me deu o melhor presente da minha vida, eu tinha 5 anos. Papai tinha morrido. Foi em 1952. E aí ela me deu um pão com queijo. Foi o melhor presente de Natal da minha vida. E, no meu discurso, lá no Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, eu narrei essa minha lembrança de Barão de Cocais e de minha mãe. Que legal, Vital, que legal. Interessante como que as histórias elas carregam emoção. Independente da gente ter vivido ou não, consegui imaginar o que você estava narrando enquanto você falava. Falei, realmente, é na simplicidade que mora a grandiosidade. Parece antagônico, mas o quanto que a grandiosidade ela acontece no simples. Você falou um pouquinho da sua trajetória, né, de como a filosofia entrou na sua vida, então entendo que através do seminário, né, foi uma fonte de estudo para você. E o que você acredita que ela alavancou dentro da sua carreira do jornalismo? Como que a filosofia te colocou talvez à frente, né, para que você pudesse galgar as oportunidades que você teve dentro do jornalismo? A filosofia, no meu modo de entender, é a busca, a procura pela verdade, a procura pela a razão, pela uma resposta para as coisas, buscar um sentido para a vida, um sentido para a sociedade. É uma pergunta. E o que é o jornalismo? O jornalismo é, sobretudo, um exercício da indagação. O repórter é aquele que pergunta. Você vê o dia inteiro eles com o microfone aí na frente, perguntando, às vezes até o entrevistado fica meio incomodado. Mas esse é o exercício. Eu acho que a filosofia ensina, me ensinou, e ensinou e ensina aos jornalistas, aos repórteres, esse inconformismo diante das coisas e perguntar por quê. É igual criança. Né? Eu tenho 4 netos hoje, né? de 4 aninhos, né? e um tem 7 anos. Todo dia eles estão assim, por quê? Né? Por quê? Isso é jornalismo. Quer dizer, as crianças querem saber a razão. Por quê? Por que há tanta injustiça? Por que há diferenças? Por que há intolerância racial, intolerância em questão de sexo, intolerância religiosa? Por quê? É isso que é jornalismo. E o jornalismo, de certa forma, o repórter é um filósofo, porque ele está sempre perguntando qual que é a razão das coisas. Quando você fala da filosofia e do poder das perguntas para chegar numa resposta ali, numa verdade absoluta, né? Eu fico pensando o quanto a gente precisa evoluir no ensino de perguntas poderosas. Porque quando eu faço um eco com comunicação, que é o que eu faço hoje, né? Ensinando aí, ajudando, na verdade, outras mulheres a se comunicarem melhor, eu vejo a nossa dificuldade em realizar essas perguntas. O que você trouxe, né, do inconformismo. Não é fácil ser inconformista nos dias de hoje, né? São tantas informações que, às vezes, até para poupar tempo, as pessoas acabam acatando aquilo que chega, sem fazer um aprofundamento, né? Se aquilo ali, de fato, é a verdade, se aquilo, de fato, está dentro do contexto que deveria estar. Então, quando eu olho para o jornalismo,
Eu admiro muito os profissionais que conseguem, de uma forma muito visual, muito atrativa, trazer ali um segmento de fatos para gerar uma conclusão, e uma conclusão o mais próximo possível da verdade. A gente sabe que tem jornalismos tendenciosos, né? Mas quando a gente fala de pessoas que estão ali alinhadas com o seu propósito, esse é o jornalismo que eu acredito também. Então, muito legal te ouvir falar. Eu acho que o jornalismo ele evoluiu, ele cresceu muito. Essa consciência, a responsabilidade social do jornalismo, do jornalista, vem evoluindo, né? No passado, por exemplo, nós tivemos um jornalismo mais conformado com a situação da época. Vou te dar um exemplo. Frank Sinatra, aquele grande cantor, The Old Blue Eyes, né? Os velhos olhos azuis, né? Que foi um cantor maravilhoso, né? New York, New York, My Way. Você é jovem, mas deve ouvir um Frank Sinatra de vez em quando. Né? Pois é, a imprensa conservadora americana ficou contra ele e o criticou porque ele tinha entre os seus amigos um negro. Esse negro era um artista chamado Sam Davis Jr. Sam Davis Jr. era um artista baixinho e que era famoso pelo sapateado. E ele participava junto com Dean Martin e outros atores de um grupo que era a Corte Real do Frank Sinatra. Eles estavam sempre juntos. Quando o Sam Davis Jr., que era negro, casou-se com uma moça sueca, a imprensa americana, conservadora, né, na época criticou, porque eles viviam num regime de segregação racial americana. Era muito forte o sentimento racista nos Estados Unidos, sobretudo nos anos 40, 50 e 60. Bom, essa é a imprensa, um exemplo de como a imprensa conservadora, não atuava. Mas, por outro lado, a imprensa progressista americana, para ficarmos sempre no mesmo país, nos Estados Unidos, ela apoiou toda a movimentação do pastor batista Martin Luther King, que foi o grande defensor dos direitos humanos. Ele organizou, em 1963, 64, aquela célebre Marcha sobre Washington, que reuniu 1 milhão de pessoas para pedir o fim da segregação racial nos Estados Unidos e defender os direitos civis. É dele aquele famoso discurso, I have a dream, eu tenho um sonho, né? Que as pessoas podem olhar na internet, pelo menos hoje a internet está aí para a gente levantar, se informar, o bom lado da internet, onde ele conta que não esperava que os seus filhos, seus netos fossem julgados pela cor da pele, mas pelo seu caráter. A imprensa progressista americana apoiou. A imprensa mundial também apoiou o combate ao apartheid na África do Sul, apoiou a luta do Nelson Mandela, que ficou 30 anos preso por combater o regime racista do apartheid da África do Sul. E o que deu eco, o que deu substância à luta do Nelson Mandela no exterior foi a cobertura da imprensa. A imprensa internacional que ia lá, que registrava, etc. E tal. Então, eu vejo que a imprensa ela representa os homens, a consciência dos homens. No meu caso, eu vejo que no Brasil a imprensa é bem progressista, ela está compromissada com a evolução social, com a melhoria da sociedade, denuncia erros, denuncia corrupção. Às vezes, um ou outro veículo, né, se equivoca. Como antigamente os jornais serviam no Brasil para publicar anúncios de escravo fugido. Fugiu um escravo aqui, a característica dele. A gente não pode julgar o passado com os olhos de hoje. Nós temos que ver hoje. Mas hoje eu vejo a imprensa realmente comprometida com a defesa da democracia,
da melhoria. E um exemplo claro foi a cobertura desses episódios tristes do ano passado em Brasília, que a mídia cobriu de uma forma exemplar, denunciando o erro, o abuso e vamos dizer assim, o inoportunismo daquele movimento de invasão de Brasília que todos nós conhecemos. E Vital, quando você traz, né, toda a sua trajetória, seu conhecimento, assim, você que é uma pessoa que viajou o mundo, né, que conheceu culturas completamente diferentes, mesmo vindo de uma cidade tão pequena e com pessoas tão simples, né? E você hoje, um homem negro, qual é o impacto disso na sua história? Assim, quais são as experiências que você traz na memória de uma forma muito vívida, dessas passagens por outros locais, esse convívio com pessoas tão diferentes? Você mencionou alguns movimentos, né, e movimentos raciais. Como foi para você ser um jornalista negro, né, explorador de tantas culturas? Eu tive a sorte, né, de ter alguns padrinhos na vida. Na vida, e você precisa de ter alguém que te dê a mão. Eu acho que, tirando a minha família, sobretudo minha mãe, com quem eu convivi, e que fez o melhor que ela pôde para educar a família, eu acho que quem me deu a mão primeiro aí para eu progredir na vida, eu tomar um caminho, foi Monsenhor Gerardo Magela Pereira, que era o vigário local e que me ajudou a vir para o seminário. Eu vim para um seminário aqui em Belo Horizonte. Um outro exemplo mais tarde foi um amigo meu, né, que me falou o seguinte: você está trabalhando no Diário de Minas, como é que você está lá? Eu falei, está lá, não tem problema, nós estamos fazendo a festa do Sesc sem salário, 150 dias sem pagamento. Ele falou, não, possível, eu vou te arranjar um emprego bom. Esse meu amigo chamava-se Amaury Machado, jornalista, mais tarde foi meu padrinho de casamento aí em Barão. Então, ele me arranjou um emprego no jornal O Estado de São Paulo, que na época era o suprassumo do jornalismo e tinha uma sucursal em Belo Horizonte. Então, ele falou assim, você vai lá, procura o meu amigo, que é o diretor, chamado Tarcísio Henriques. Tarcísio de Moura Henriques era o diretor famoso aqui em Belo Horizonte e tal, muito católico, muito religioso. Então, a Mauri falou assim, chega lá e fala assim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei, mas você está brincando? Não, fala assim, louvado seja nosso Jesus. Eu não falei, não, mas eu conto isso como se eu tivesse falado. Para fazer conversa curta, eu fui contratado, graças a esse meu amigo chamado Amaury Lage, meu companheiro, amigo que mora aqui em Belo Horizonte. Né? E eu, que estava acostumado a ficar 150 dias sem pagamento, estranhei, porque lá no estado de São Paulo, no Estadão, como se chamava a sucursal aqui, tinha pagamento 2 vezes por semana, eles pagavam quinzenalmente, pagava muito bem. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um carro. Né? O carro, na época, e eu comprei um Fuscão, era o símbolo, o status, né? De quem tinha tido algum sucesso profissional na vida. Hoje não. Hoje nada, a rapaziada não quer saber de carro. Né? O carro deixou de ser um símbolo, um símbolo de poder, um símbolo de status social. Você tem quem gosta de bicicleta, muita gente vai de moto para o trabalho, e a grande facilidade de você hoje se locomover através do Uber ou através do táxi. Né? Então, você vê, aqui em casa, para dar um exemplo, quando meus filhos moravam aqui em casa, minha família, houve uma época aqui em casa que nós tínhamos 4, 5 carros na garagem. Hoje tem um. E olha lá. Né? Não é né, o carro só para ir em Barão, porque o resto a gente anda, ou anda a pé ou anda de Uber. Né? Então, você vê como é que a sociedade vai mudando. Né? Bom, a terceira pessoa que me deu a mão chama-se Hélio Garcia. O Hélio Garcia ele era presidente da Caixa Econômica Estadual em Minas Gerais e foi escolhido pelo Dr. Tancredo
para ser o seu vice na chapa ao governo de Minas em 1982. Eu já era repórter do Estadão. E eu cheguei lá na redação, eu cobria a Assembleia Legislativa, e eles falaram, o Hélio Garcia está atrás de você. E eu falei, o que foi? Não, ele está ligando toda hora. Aí eu retornei a ligação e falou assim, você pode vir jantar comigo à noite? Eu falei, vou. Fui jantar com o Hélio Garcia num restaurante chamado Haus München, e era muito legal aqui em Belo Horizonte. Hoje ele mudou de lugar, esse restaurante. Mas então chegou lá, ele me fez a seguinte proposta, você quer ser o chefe de campanha de imprensa da nossa chapa, que é Tancredo e eu? Eu falei, Hélio, eu não quero não, Hélio, eu sou repórter, eu quero experimentar a cobertura de reportagem. Nós estamos há 20 anos em regime militar, um regime de ditadura, e que não temos tido eleições. Então, eu acho que esse pleito, para mim, vai ser uma experiência interessante. Eu cobri essa coisa toda. Não sei o quê. Tá. Quanto você ganha? Eu não vou entrar nesse negócio de quanto que eu ganho aqui, não. Né? Ele falou, não. E lá pelas tantas, ele falou assim, bom, eu estou te pedindo, é como amigo. Ele falou, não, então, como amigo é outra coisa. Eu aceito. Foi assim que eu entrei na política, como chefe de imprensa, né, da campanha de Tancredo Neves e Hélio Garcia. E ganhamos a eleição. Quando ganhamos, eu fui nomeado secretário de imprensa do governo. Naquela época, eu era chefe da assessoria de imprensa e relações públicas do governo de Minas. E trabalhei lá. Entendeu? Então, quer dizer, o que abriu um outro lado profissional na minha vida foi um amigo chamado Hélio Garcia. Entendeu? E daí, quando terminou o governo, eu caminhei para um outro lado, o lado, vamos dizer assim, da iniciativa privada e empresa. Mas é importante você, sobretudo quem vem de baixo, sobretudo quem não tem, que eles falavam antigamente, pedigree, não tem sangue azul, é importante você ter a sua competência pessoal, ter sorte, confiar no seu taco, mas você ter amigos, você ter alguém que lhe dê a mão. Por isso, hoje, quando eu posso, eu sempre dou a mão a quem me pede. Vital, muito bom te ouvir falar sobre isso, né? Porque eu venho também de setores, né, privados, e a gente escuta muito fortemente as pessoas falarem de que precisa ter quem indica, né? Mas recentemente eu ouvi uma frase que ficou ecoando assim na minha cabeça, que é: sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece. E você teve pessoas na sua trajetória que te deram a mão, né, que abriram portas, que possivelmente seriam muito mais difíceis de serem abertas sozinho, mas a competência, né, o comprometimento, a seriedade, tudo isso é inegociável, porque a gente só vai ter pessoas que acreditam no nosso trabalho se a gente provar, né, para essas pessoas de que nós merecemos essa confiança, porque a confiança ela é conquistada, né? Eu tenho certeza que desde o padre, né, que te deu todo o apoio para o seminário, ele já via em você comportamentos, atitudes que demonstravam que valia a pena investir no rapaz, valia a pena ajudar o garoto a dar esse passo, né? Que depois se tornou aí uma corrida, né, em relação a tudo que você conquistou. E falando um pouco da sua trajetória das viagens, das outras culturas, como é que foi para você explorar esse mundo? Né? Porque foi uma das coisas que eu fiquei mais impressionada. Para quem não sabe, né, eu conheci o Vital participando de uma banca, onde a gente foi selecionado ali para falar para alunos que estavam saindo do ensino médio para ingressar, né, dentro desse ambiente de faculdade, de universidade. E quando eu te ouvi, Vital, falando sobre todos os lugares que você já passou, eu fiquei perguntando, gente, esse é o tipo de vida que eu quero ter, sabe? De experiências que eu quero ter, porque se o conhecimento é poder, eu acho que a experiência abre portas que a gente nem imagina. É difícil eu falar que o meu estilo de vida é o melhor estilo de vida, ou que a minha cultura é a melhor cultura, se eu não conhecer a cultura do outro, né? Então, enquanto eu te ouvia falar, eu fiquei imaginando, assim, quanto deve ser gostoso olhar para trás e falar: meu Deus, eu vivi tantas coisas, eu conheci tanta gente, eu vivi tantas histórias e ainda assim
olhar com carinho para o lugar de onde você nasceu, né? Olhar para Barão de Cocais e enxergar aqui uma cidade que ainda te acolhe, com pessoas, né? Que você trouxe em uma das reportagens também. Sempre que você tem uma brechinha na agenda, você vem até aqui ouvir a banda tocar. Então, eu achei isso tão legal, sabe? E eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre essas viagens, sobre as suas andanças neste mundão de meu Deus. Tá, primeiro, durante meu tempo ainda de repórter aqui em Belo Horizonte, eu resolvi ir para a Itália, né? Em 1975, 76, 75, se não me engano. E aí eu fui morar em Milão, na Itália, né? E lá eu fazia freelance, ou seja, fazia bicos para o jornal Estado de São Paulo. Então, foi meu primeiro contato com o mundo externo, foi a Europa, na Itália. Mas depois que eu já tinha saído do governo, quando eu fui convidado para ingressar numa empresa, uma empresa de calibre internacional, que é a CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, do grupo Moreira Salles, fundada pelo célebre embaixador Walter Moreira Salles, um homem de primeira linha na história dos homens públicos do Brasil. Então, a CBMM era uma empresa que ela tinha pontos de venda em mais de 50 países. E ela exportava o seu produto, que era o nióbio, né, para mais de 50 países. E eu fui instruído para escrever a história de diversos desses países, que eram os núcleos principais da empresa, onde eram sedes das nossas filiais. Eu vou falar que eu viajei bastante, mas algumas experiências ficaram na minha cabeça, como você me perguntou, de forma assim, lancinante, fascinante. Eu me lembro, por exemplo, de eu lá na Sibéria. Imagina você na Sibéria. Eu me lembro quando abriu o avião, abriu a porta do avião e eu botei a cara para fora, era como se eu tivesse levado uma punhalada no peito, aquele frio. A Sibéria, né, tem temperaturas assim inacreditáveis, 40 graus abaixo de zero. E eu pensei que eu ia ter um ataque cardíaco, né? Então, essa foi a Sibéria. E ali eu fiquei conhecendo como é que era a vida, a biota, a tundra. A tundra é aquela floresta siberiana, que são resquícios de árvores, no meio de gelo, as renas que eu vi, as renas que eu lembrava do Papai Noel, tudo que eu estava vendo. E ali, na Sibéria, eu lembrei também do Gulag, era onde o regime soviético, né, na época, confinava os seus presos políticos, viviam lá, né? Dostoiévski, o grande escritor, foi um dos que ficou preso lá na Sibéria. Depois, chegando lá em Moscou, eu me lembro de eu andando ali na Praça Vermelha e me lembrei das grandes marchas, os desfiles militares do Exército Vermelho Soviético, marchando daquela forma sensacional, né, diante do Kremlin. E eu visitei o movimento do soldado desconhecido e fiquei pensando o seguinte: 26 milhões de pessoas morreram, foram abatidas durante a Segunda Guerra Mundial lá na Rússia. Desses 26 milhões, parece que 15 milhões foram só de soldados, né? E o resto são pessoas civis. A União Soviética pagou um preço terrível pela guerra, né? Então, tudo isso me marcou e eu fiquei observando e vendo como é que era e lembrando de toda a história de um país sensacional como a Rússia, né? De grandes escritores e grandes intelectuais. Outro lugar que me marcou muito foi a China. Eu me lembro de eu andando lá na muralha da China e pensando, gente, dizem que os astronautas, a única construção humana que eles enxergam lá de cima da nave espacial é essa muralha onde eu estou aqui agora. Então, a China, com a história dela incrível, e a China estava começando a surgir no cenário internacional como grande potência. E eu me lembro de um general americano
chamado Vernon Walters, que foi adido militar no Brasil, no tempo do regime militar. Ele, na época, ele dizia: vocês vão ver, a China vai ser a maior potência mundial, maior do que os Estados Unidos. E eu estava lá na China vendo isso aí. É isso mesmo? Então, eu vi aquilo tudo, vendo o crescimento chinês, milhões de pessoas andando de bicicleta, de moto. Depois, as outras vezes que eu voltei lá, eu vi como é que eles tinham progredido, carros suntuosos. Meu filho ganhou uma bolsa de estudos lá na China para aprender chinês. Então, eu voltei lá depois para visitá-lo, fui com minha mulher, e nós vimos como é que a China se crescia, construindo prédios, construindo habitações populares e se tornando, como dizia o general Walters, a maior potência do mundo. Mas eu quero te dizer o seguinte, que em todos os lugares que eu passei, no Japão, México, na África, nada se compara com um encontro com o Papa em Roma. Eu tive a sorte de ter 2 encontros pessoais com 2 papas. Um foi com o Papa João Paulo II, quando ele canonizou, quando ele recebeu a gente da CBMM lá na Praça de São Pedro. E nós entregamos para ele uma medalha feita em nióbio, comemorativa dos 2.000 anos do cristianismo. Foi no ano 2000. Então, eu tenho uma foto minha, com minha mulher, a gente lá com o Papa, hoje é santo, né? São João Paulo II. E depois eu estive com o Papa Francisco. O Papa Francisco foi durante uma missa comemorativa da canonização de Zé de Anchieta, foi o nosso jesuíta, que foi missionário entre os indígenas. E eu tinha um amigo chamado Padre César Augusto, que me convidou para participar da procissão do ofertório. Então, fomos eu, Elmásio, minha mulher e meu filho, Gabriel, nós 3 levando lá, né, a galeta, aquelas coisas, e entregamos para o Papa Francisco. Então, foi aquele contato. E eu me lembro de eu ter falado com ele assim, o Papa Francisco, eu venho lá de Barão de Cocais, lá uma cidade que está doida, dá para o senhor dar uma bênção para nós? Ele correndo assim, né? Mas esses são encontros que realmente me marcaram muito mais do que andar pelos Estados Unidos, ou pela Europa, ou pela China. Que legal, Vital. Muito, muito gostoso te ouvir falar. E a gente está chegando, né, no finalzinho do nosso momento. Eu queria que você trouxesse para a gente, né, para todo mundo que está te ouvindo agora, como que você enxerga o conhecimento? Qual que é o poder do conhecimento na sua vida e na vida das pessoas? Para quem vem de baixo, né, eu quero sugerir um pensamento de um grande escritor, de um intelectual e de um político inglês do século XIX. Ele chamava-se Benjamin Disraeli. Ele era a época da Rainha Vitória e tal. Ele chegou a ser primeiro-ministro, tinha vindo de uma família judaica, ele era judeu, né? Judeu convertido ao cristianismo, né? E o pai dele tinha rompido com a sinagoga. Então, eles se converteram à igreja anglicana, que é cristã, lá da Inglaterra. E eles diziam o seguinte: never explain, never complain. Nunca fique dando explicação, nunca reclame da vida, nunca reclame. Eu aprendi isso. Não fique aí reclamando, eu nasci assim, eu nasci daquele jeito aqui, não nasci, podia ter sido isso, podia ter aquilo, eu podia ter tido uma educação melhor, podia ter tido uma família, por que eu não nasci filho de banqueiro, não é? Ou por que eu não nasci, sei lá o quê, louro de olhos azuis, ou amarelo, né? Ou negro? Esse tipo de perguntas, de reclamação, não funciona. Assuma a sua realidade. O seu conhecimento, o conhecimento da sua situação, o conhecimento
das suas potencialidades, na minha opinião, é o melhor caminho para você seguir à frente, sem ficar dando muita explicação sobre isso ou aquilo do seu comportamento, e sem reclamar, jamais reclamar da vida. Excelente, excelente. E, Vital, não poderia deixar de pegar o gancho da sua fala para te fazer essa pergunta. Em qual momento o Vital escritor aí apareceu? Em qual momento você sentiu essa necessidade de traduzir em palavras, né, em traduzir em escritas ali aquilo que você tinha de aprendizado, aquilo que você tinha vivido de experiências? O escritor, ele nasce na infância. A minha vontade de ser escritor nasceu aí no grupo escolar Odilon Berens, com a professora Glória Moreira, filha de Zito Moreira, que era a paixão da minha vida até hoje. Quando eu tomei posse na Academia Mineira de Letras, olha quem estava lá batendo palma, toda emocionada, Dona Glória Moreira. Eu quase que eu desmaiei de tanta alegria e felicidade, porque a professora primária é aquela que te introduz, te oferece as primeiras vias, aberturas para o conhecimento. Então, eu acho que o conhecimento, a busca pela verdade, a procura de melhorias é que motiva a minha inspiração para escrever. Seja escrevendo como jornalista, já escrevi tantos, né, na área política, na área econômica, mas seja como escritor, escrevendo livros que me interessavam da parte da minha experiência. Primeiro, eu escrevi um livro chamado Como se faz um bispo, porque eu ficava perguntando assim, gente, como é que a Igreja Católica faz um bispo? Por que uns são escolhidos e outros não? Você tem histórias de padres sensacionais, magníficos, e eles não são feitos bispos. Outros mais simples, outros até desconhecidos, e que são feitos bispos. Alguns, a história da igreja no Brasil mostrou, por exemplo, que antigamente, na verdade, muita gente, filha dos nobres, eram feita, muita gente vinda da nobreza, que era feita bispo. Então, eu não vou citar o nome disso, mas havia também pessoas simples, e eu quero citar aqui um nome, que é da nossa região, Dom Silvério Gomes Pimenta. Ele era negro, nasceu em Congonhas do Campo e foi feito bispo. Ele foi feito bispo de Mariana. Então, por que Dom Silvério foi feito bispo e outros não foram feitos? Procurando pensar sobre isso, pesquisar, eu fui buscando informação. Descobri algumas coisas. Por exemplo, se você, como padre, se você for diretor de seminário, é meio caminho andado para ser bispo. Entendeu? Se você estudar em Roma, estudar lá, em Roma você tem o chamado Colégio Pio Brasileiro, fundado na década de 1930. Os bispos mandavam os melhores alunos para lá, para estudar aquelas cabeças luminosas. E quem estudasse lá também estava no caminho para receber a tiara. A tiara não, a mitra, que é aquele chapéu de bispo. E assim eu fui descobrindo como é que era o processo da igreja. Mas, no fundo, até hoje eu não sei. Depois que eu terminei o livro, eu disse, olha, eu realmente não sei como se faz um bispo. É coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que escolhe esse ou aquele. Que legal. Vital, você ficou 10 anos escrevendo este livro? Fiquei um tempão. É mesmo? E como que é o processo de escrever um livro? Mas é porque eu parava, viajava. Eu escrevia quando podia. Eu, numa vida intensa, como eu era gerente de comunicação da empresa aqui em Belo Horizonte, então viajava muito, essa coisa, tinha meu dia a dia. Então, e às vezes eu tinha dificuldade de obter informações. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estou escrevendo agora um livro junto com um amigo meu, que se chama Amilcar Martins. Ele é o presidente do Instituto Cultural Amilcar Martins. E ele falou, Vital, vamos publicar esse livro. Esse livro é um achado. Eu achei, não.
me ajudaram a achar aí em Barão, que foi o padre Johnny Salles, que é daí de Barão. Hoje ele é vigário lá na sede mariana, e a Marciane, daí de Barão, que encontraram um livro, um caderno, chamado, né, O Costumeiro da Paróquia de São João Batista do Morro Grande. E eu fui ver o livro, escrito com uma caligrafia formidável, né? São anotações, são como um blog do padre Antônio Maria de Albuquerque Melo Matos. Ele fez essas anotações num caderno de capa dura em 1906, com orientações de como a paróquia deve funcionar, com instruções para o sacristão, para os coroinhas, para os noivos, para a dispensa do sacramento. Eu fiquei encantado. Então, eu estou escrevendo sobre isso. E a primeira coisa que eu tenho tentado é levantar a biografia do padre Melo Matos. Quem foi o padre Melo Matos? Olha, ele foi professor aí no Carrasco. Eu fui lá no Carrasco e pergunto, ninguém tem informação. Mandei um pedido lá para a província da congregação da missão, ou seja, dos padres lazaristas. Já mandei 2 ou 3 correspondências, não consigo resposta. No entanto, o arquivo eclesiástico da Arquidiocese de Mariana já me mandou informação. Me mandaram informações preciosas dizendo quem era o padre Melo Matos. Então, você vê, o trabalho do escritor é garimpar a informação. Você vai, às vezes você tem sucesso e rápido, outras vezes não. Então, você fica aí, procura, mas não desiste, não, continua trabalhando. Escrever requer paciência, né, Vital? É verdade, não é diferente do jornal, porque jornal você escreve a história do dia, não é? O jornalista é aquele que escreve a história do dia. Ele está condenado a escrever a história rápida, aquela história que no outro dia, antigamente, quando era feita em papel, virava papel de embrulho. Hoje não, hoje o jornal está todo é digital. Vital, e falando de digital, num mundo onde a gente é bombardeado, de fato, de tantas informações, né? E traduzir a informação é que gera, de fato, conhecimento. Como que você faz para se manter atualizado, para se manter antenado, para estar ali, de fato, inserido nos fatos, né, mais relevantes da sociedade nos dias de hoje? Qual é o seu segredo para continuar sendo um homem tão atual? Eu procuro ler 2 ou 3 jornais de meu respeito, que eu tenho respeito por eles, né? Então, eu me informo através de jornais constituídos como veículos de comunicação. Eu vou citar alguns nomes aí, né? Então, se você quiser se informar, leia o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo e assim por diante. Vou falar aqui em Belo Horizonte, você tem o Estado de Minas, você tem o Tempo, é isso mesmo? Tem o Diário do Comércio. São veículos que dão a cara à tapa, não se escondem pelo anonimato. Eu evito ler esse noticiário anônimo, que manda para você, ouvi dizer fulano, tal, é isso, aí. Cadê os fontes? Cadê as fontes? Cadê os fatos? Jornalismo é o seguinte, você tem que checar os dados, checar a informação, ouvir os 2 lados. Hoje em dia, está uma tendência seguinte, de todo mundo achar que é jornalista, que pode publicar as coisas, publica a sua opinião. Isso é coisa de antigamente, quando a gente começava no jornalismo, a gente pensava que ia mudar o mundo com a própria opinião. Não é assim, né? Jornalismo é a checagem dos fatos, é a busca da informação correta, ouvir os lados, apurar e só depois publicar. Eu procuro ficar fora dessa chuva de informações que chegam aí, né? Entendeu? Eu não frequento, por exemplo, essas mídias sociais, por exemplo, Facebook, Instagram. Eu sou
da vanguarda do atraso nesse ponto. Entendeu? O máximo para mim em rede social eu uso uma coisa, o WhatsApp e alguns grupos da minha área. Grupos da minha área. O restante eu fico fora. Eu acho que realmente é muito complicado hoje. Você recebe muita informação, um bombardeio, né, bombeamento. Um bombardeiro de... Não é notícias, não. É de... Fatos soltos. Hein? De fatos soltos, né? E você não sabe o que é verdade. Eu não repasso. Recebo coisa assim, eu não repasso. Só repasso aquilo que eu sei, que eu checo e tenho certeza. Muito bem. Vital, para a gente encerrar a nossa gravação aqui, o nosso momento, qual é o seu lema de vida? Viver. 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 Com tudo que o viver tem para oferecer, né? É isso aí. Ai, muito bom, muito bom. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Para quem está nos acompanhando aqui, né? Muito obrigada pela atenção de vocês também. E eu finalizo com o Vital, esse homem que fez os meus olhos brilharem pela história, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. É uma honra, tá? Eu estou encantado com você. Você é jornalista? Não, sou engenheira de produção, Vital. Leva jeito, porque E agora você... estou fazendo neurociência, mas eu vou te falar que o jornalismo, ele me puxa, viu? Você é uma grande entrevistadora, bem informada. Meus parabéns. Agradeço muito a sua gentileza pelo convite e estou sempre à sua disposição, sobretudo se eu puder contribuir de alguma forma para a discussão de problemas da nossa sociedade, problemas de Barões de Cocais, onde eu estou ligado, onde eu tenho uma casa, né? Eu estou sempre à sua disposição. E parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, eu que agradeço. Um abraço, viu? Muito obrigada.